Recentemente, vimos no noticiário um agente público que pretendia realizar um sonho pessoal e, com dinheiro público, decidiu contratar um artista famoso para realizar um show na sua cidade. Como se daria o controle judicial da contratação desse artista? Quais seriam as técnicas de controle judicial? Quais são os princípios que orientam a atividade administrativa? Quais são os princípios que vão dirigir o exercício da função jurisdicional e, ao mesmo tempo, limitar o exercício dessa função? O meu nome é Eduardo Tesseroli e essa é a minha nanoclass sobre o controle judicial da atividade administrativa brasileira. Por que é importante estudar o controle judicial da administração pública? Nessa nanoclass, a ideia é falarmos então sobre o papel da administração pública, a sua atuação, a realização das suas finalidades e, primordialmente, falar sobre o papel do Poder Judiciário, quando provocado, que irá então realizar o controle dessas atividades. A proposta inicial, ela parte de uma análise dessa atividade judicial inerente ao Poder Judiciário no meio ambiente do Estado constitucional. Um Estado em que não impera mais a lei como fonte principal, talvez o mais importante, dos direitos e principalmente uma evolução proposta, analisada, a partir da Constituição. Da Constituição, então, como indutora das normas infraconstitucionais, como determinante da obrigação de todas as partes, de todos os interessados que vivem na sociedade brasileira, e com destaque, então, nesse tema para a administração pública e o Poder Judiciário. A ideia desse estudo, dessa análise que se faz, então, do controle judicial da atividade administrativa, ela é proposta em duas partes. Num primeiro momento, numa primeira parte, a ideia é analisar o papel do Estado como ente controlado, e aqui, logicamente, falamos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, quando exercem função administrativa, quando, portanto, agem e atuam como administração pública, conhecer as premissas legais, as orientações, os princípios, principalmente, constitucionais que dirigem a atuação dos administradores públicos, dos agentes públicos, que vão, por meio das suas ações, realizar as finalidades dessa administração pública e, claro, por consequência, as finalidades do Estado. Então é importante compreender, num primeiro momento, essa distinção entre o exercício da função jurisdicional e o exercício da função administrativa e as premissas que nós vamos ver aqui para análise, para o estudo da função jurisdicional, da função, da finalidade última do exercício da jurisdição, a estruturação do sistema de controle jurisdicional no nosso Estado de Direito brasileiro, nosso Estado constitucional, portanto, para entender que, nessa perspectiva de controle judicial, quando falarmos, portanto, do papel da administração pública e do papel do juiz, dos órgãos colegiados dos tribunais, será para analisar e definir, no âmbito desse controle, que a administração pública será ré. Não falaremos, não trataremos, no ambiente dessa nanoclass, a atuação, então, do Estado como autor, eventualmente, de processos judiciais. O objeto do controle judicial é a ação administrativa. E nesse ponto, aqui nos parece que há uma mudança de
percepção com relação àquilo que deve ser a preocupação do Poder Judiciário. Por muito tempo, a doutrina brasileira, os grandes autores, desde Miguel Seabra Fagundes, se preocupavam em tratar sobre o controle judicial do ato administrativo. Havia, portanto, um tratamento, uma consideração muito especial com relação ao ato administrativo que levava e que levou essa doutrina brasileira até o momento atual a entender que o ato administrativo seria a categoria mais importante dentro do direito administrativo e, portanto, aquilo que seria produto primordial, eu posso dizer assim, do exercício da função administrativa. Entretanto, e com o passar do tempo, surgiram novas categorias que são importantes também, como o contrato administrativo, o processo administrativo. Então, nessa evolução, nesse caminho que o direito administrativo brasileiro vem trilhando desde o século XX até o início agora do século XXI, é para o entendimento de que a administração pública, e aqui eu digo no sentido da prática da gestão pública, e aí emprestaria então a definição e a conceituação de Elie Lopes Meireles, usando com as letras minúsculas, as iniciais minúsculas, para me referir a essa atividade de administração da coisa pública, para entender que tudo que está relacionado, todas as categorias jurídicas, todas as ações são necessariamente, as ações administrativas, são necessariamente produzidas num ambiente de processo administrativo, mesmo que não seja inicialmente ou desde logo viabilizada a participação prévia do cidadão interessado nesse resultado, mas ao final a sua consequência será examinada em processo administrativo. Então há sim uma aproximação, uma ampliação da ação administrativa que antes preponderava o seu viés, talvez com um critério unilateral, muitas vezes até imperativo, se aproxima de um diálogo. Isso tudo muito bem fundamentado, muito bem embasado, conduzido, orientado pelo devido processo legal. Então, em verdade, a administração, ela age, ela se comporta, ela toma decisões, mesmo quando se omite, a administração acaba tomando uma decisão. Então, esse conceito do controle judicial sobre o ato passa a ser, então, algo mais amplo, que propicia, inclusive, uma outra ideia sobre o controle judicial, que antes era do ato, talvez mais limitado, menos abrangente, ou uma expressão que nós adotamos, menos intenso do que hoje pode ser identificado. O controle, portanto, se dá sobre a ação administrativa, ou como nós preferimos e utilizamos a expressão no título dessa aula, da atividade administrativa. A atividade administrativa é uma forma, portanto, de definir o âmbito, ou melhor ainda dizendo, o objeto de controle judicial, que não é só da administração pública, num sentido formal, num sentido de apenas examinar o comportamento, a ação de um determinado agente público, e sim com relação à substância daquilo que é feito ou não feito, né, da ação ou da omissão, aí sim, né, da administração pública num sentido orgânico, no sentido, então, das suas estruturas, e alguns preferem até dizer, das suas instituições. Pensem vocês que antes de 1988, portanto, antes da nossa atual Constituição ser promulgada em 5 de outubro de 1988, havia um número muito menor de entidades, de órgãos que poderiam atuar com menores complexidades, portanto, com maior concentração de atividades, e isso diminuía, em alguma medida,
as dificuldades de identificar quais seriam, portanto, as ações a serem produzidas. Os contratos administrativos eram mais raros, o que hoje nós podemos dizer que nessa relação de interação, de exploração de atividade econômica, da iniciativa privada que fornece bens, que fornece serviços, enfim, para a administração pública, eram relações menos comuns e, portanto, se falava menos em contratação pública, o que hoje o fluxo é exatamente o oposto. Nenhuma, como regra pelo menos, né? Nenhuma relação poderá ser entabulada sem a regra tão principal, que seria, ou que é, a licitação pública. Ainda que a lei propicie a oportunidade, desde que plenamente justificada, de uma contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, o processo licitatório prévio é a regra. Portanto, hoje, em comparação com esse período anterior à Constituição de 88, se torna assim muito mais complexo, muito mais recheada, vamos chamar assim, de especificidades, de particularidades. E isso há, por exemplo, um autor chamado Eduardo Jordão, que em 2016 publica um livro que faz uma análise de direito comparado e chega à conclusão, portanto, de que há uma complexidade da administração pública. E ele entende, portanto, que o controle dessa complexidade se dá sobre e tem, portanto, como objeto essa atividade administrativa, nesse âmbito de complexidades. Nós estamos, então, num período em que há a possibilidade de novas estruturações orgânicas entre municípios que vão se reunir em micro-regiões. Há ainda a possibilidade de criação de consórcios públicos para a prestação de serviços públicos, e cada um desses instrumentos e cada um dos instrumentos de contratação que serão originados das relações dessas organizações com privados ou até mesmo entre si, e aqui a gente pode até usar um sentido mais amplo de contratação pública, como propõe o professor Marçal Justin Filho, nós vamos identificar que há uma complexidade e que, numa mera comparação com um período pretérito, surgiu, portanto, um número muito maior de atividades e de relações. Essas, portanto, atividades e relações que tornaram e que ensejaram maior complexidade são a nova tônica a dirigir, portanto, uma nova atenção para o estudo do controle judicial, que na nossa proposta deve ser sobre a atividade administrativa, e sobre os seus atuais limites de controle. Veja que é muito importante também lembrar e referir que o estudo do controle judicial sempre partiu dos limites do exercício da função jurisdicional sobre a análise da atividade administrativa. É basicamente uma visão pendular, né? Em algum momento houve o fortalecimento ou a ideia principal que surgiu inicialmente a partir, né, para superar um momento ainda pretérito de irresponsabilidade dos atos e dos agentes públicos para, nessa transição, um outro lado desse movimento pendular, até encontrarmos a possibilidade de uma investigação profunda e bastante profunda da atividade administrativa. Algumas técnicas foram desenvolvidas e no momento adequado nós vamos tratar sobre elas. Mas a visão principal, o que nós temos que ter em mente é que essa proposta não é meramente de nomenclatura, não é para mudar o nome e trazer talvez ali a impressão de que algo novo surge. Em verdade, é o anúncio de que algo novo já está acontecendo. O que nós estamos falando é do presente e não do futuro, muito embora muito do que vamos construir, pensar, desenvolver hoje é sim sementes que serão plantadas para o incremento dessa atividade importante de controle judicial da atividade administrativa no presente e num futuro muito próximo. Por isso, então, nós insistimos na ideia de que o controle judicial se dá sobre
a atividade administrativa, portanto, sobre o produto do exercício da função administrativa pelo Estado, que usou a expressão no seu sentido amplíssimo, englobando, portanto, todos os entes da federação, seus órgãos, entidades que possam ser criadas de suas relações, seja por meio de um consórcio público, de micro-regiões para a prestação de um serviço público de saneamento básico, por exemplo, como o regime atual, o regime permite, o regime legal permite essa estruturação por parte dos entes federativos, com a ideia de que esse desenho vai permitir, numa espécie de superação de uma visão anterior, de controle do ato, de análise específica de pontos muito definidos de um produto específico do exercício da função administrativa, para uma visão de que essa administração complexa que age dentro de um regime de processo administrativo, de uma relação que pode ser chamada processualizada, dinâmica, não estática, portanto, e que intensifica a atividade de controle, traz novas nuances, talvez até a curiosidade para o estudioso e, num segundo momento, bom ferramental, entendo até necessário, para o melhor, não vou nem dizer o bom, mas o melhor exercício da função jurisdicional. Então, desenhada esse objeto, né, sobre o que vai recair, então, o controle, nós definimos algumas premissas que são muito importantes para o entendimento, então, do que é o controle judicial, já que nós falamos, né, no início da segunda parte, o que seria a atividade administrativa. Agora nós vamos concentrar o nosso olhar no aspecto ou nos aspectos do exercício da função jurisdicional. Lembrando que a proposta é que tudo isso que nós estamos estudando são, para além, né, de ser a realidade e de estar presente nas nossas vidas, tudo isso se dá dentro do meio ambiente do Estado constitucional. A Constituição, então, demanda, ela precisa, eu não tenho vontade, mas é uma forma de dizer, ela precisa ser concretizada. Os direitos fundamentais que são reproduzidos expressamente na Constituição, enfim, seus diversos dispositivos, precisam ser concretizados. Se a administração pública, na sua atividade, não realiza a sua finalidade, não se desencumbe dos seus deveres de concretizar a Constituição e os direitos fundamentais, será necessário, então, que o Poder Judiciário provocado conduza a administração pública para esse trilho desenhado, indicado pela Constituição no meio ambiente, então, do Estado constitucional. Quando, então, nos perguntarmos sobre quem especificamente deverá realizar, quando provocado, o controle judicial, podemos afirmar já desde o artigo 106 da Constituição que são os órgãos do Poder Judiciário, os juízes e os colegiados dos tribunais, que são órgãos julgadores dentro das estruturas dos tribunais brasileiros. Se perguntarmos, num primeiro momento, em situações que vão envolver a União Federal, já há pré-estabelecida pela Constituição uma jurisdição especial, talvez até uma jurisdição administrativa, conforme já dissemos em outro estudo, que, em hipóteses específicas, desde que provocada, seja por um cidadão interessado, seja pelo Ministério Público, essa jurisdição, por meio de seus órgãos, realizará com exclusividade o controle dos atos praticados e das atividades administrativas realizadas pela União Federal, pela administração pública direta e pela administração pública indireta, autárquica e fundacional, muito bem desenhadas aqui, e que é uma definição que está na Constituição, né, no artigo 109, nos seus incisos 1º e 2º, principalmente, que vão então incentivar, que vão então
para além disso, determinar e limitar, inclusive, uma competência, uma competência fechada, definida, que não poderá, pelo menos como regra, ser desrespeitada ou não observada. Essa definição, então, constitucional é muito importante para que nós passemos a entender que os órgãos do Poder Judiciário recebem competências diretamente da Constituição ou por meio das suas leis orgânicas, quando for o caso de município, constituições estaduais, das leis que estruturam o Poder Judiciário no âmbito dos estados, que vão então definir que essa atuação se dará direcionada ou não para juízes com competências especiais. Vou dar um exemplo das varas que recebem atribuição específica para realizar, enfim, a função jurisdicional de controle sobre atos, sobre atividade administrativa dos estados. Então, no âmbito do Poder Judiciário dos estados, há, em dadas comarcas, as varas da Fazenda Pública. E essas varas que receberão, então, os pedidos judiciais de controle da atividade administrativa por distribuição, receberão, portanto, essas provocações e, dentro da sua atribuição, dentro da sua competência previamente estipulada, vão realizar essa função jurisdicional, nesse meio ambiente do Estado constitucional, dentro, portanto, dessa visão de que a administração pública precisa agir em conformidade com a Constituição para dar efetividade para a própria Constituição e aos direitos fundamentais. No Brasil, por determinação da Constituição, o exercício da função jurisdicional é e cabe, portanto, como um monopólio ao Poder Judiciário. Em razão disso, nós dizemos e podemos afirmar que o sistema jurisdicional brasileiro é de jurisdição una. Não há repartição de atribuições do exercício da função jurisdicional com órgãos integrantes de blocos de poder, podemos até dizer de forma elíptica, né, de poderes distintos. Em outros países, e o melhor exemplo para fazer essa comparação é a França, há uma dualidade de jurisdição, porque para além das atribuições que foram destinadas ao Poder Judiciário, há órgãos do Poder Executivo que receberam função jurisdicional, e o exemplo maior talvez seja do Conselho de Estado francês, que produz decisões em relações, por exemplo, em relações entre os particulares e o Estado. Então, ao contrário do que ocorre na França, no Brasil, todas as análises, todas as provocações, os pedidos judicializados são endereçados a órgãos do Poder Judiciário. Então, o exercício da jurisdição serve para dar tutela aos direitos de maneira justa, adequada, efetiva e tempestiva, com base nas alegações das partes para resolver diversas controvérsias surgidas no âmbito dessas relações jurídico-administrativas. Essa ideia, em alguma forma, ela compilou, né, um entendimento que é exposto por um autor que me influencia muito, o Daniel Mitidiero, porque se torna importante, né, porque a ideia é que a jurisdição sirva para algo além daquilo que se dizia quando grandes processualistas e estudiosos se baseavam nas lições de Chiovenda e Carnelucci, e colocando essas duas teorias em contraposição para dizer ou tentar afirmar que prevalecia ora a de Chiovenda, ora a de Carnelucci. E essa é uma discussão que eu não pretendo trazer aqui, porque, ao final, há um passo adiante a partir do momento em que se reconhece que o Estado brasileiro se enquadra, que ele está conformado
nessa estrutura de um Estado constitucional. Então, a função jurisdicional serve para, no momento em que o juiz precisa olhar para a situação concreta e identificar, principalmente quando falamos aqui de uma situação concreta que envolve particular e Estado, para, portanto, por fim a eventual conflito, que pode, por exemplo, ser um conflito originário de um problema, de uma dificuldade de interpretação da lei, que possa, em alguma medida, ter sido afastada do sentido da Constituição, ou no sentido da concretização da Constituição e dos direitos fundamentais. Com essa leitura e com essa ideia, portanto, uma proposta e esse estudo que se desenvolve aqui e que é exposto nessa aula, nessa nossa nanoclass, é de que qualquer atividade estatal, como regra, qualquer atividade administrativa, deve promover a concretização da Constituição e a concretização, a supremacia da Constituição e a concretização dos direitos fundamentais. Ainda que isso possa parecer abstrato, e a minha proposta não é de analisar um caso concreto específico, serve como um comportamento indutivo. Eu aqui nesse momento fico pensando como um magistrado, e se eu tivesse lendo talvez essa ideia, essa noção, ou mesmo assistindo a essa fala, pensaria, tudo bem, como que amanhã, na minha atividade jurisdicional, no exercício, portanto, da jurisdição, eu vou enfrentar as situações em que o particular se viu talvez limitado, talvez coagido por um ato imperativo, na aplicação de uma sanção administrativa de trânsito, por exemplo, ou um servidor público que recebe, que sofre um processo administrativo disciplinar, uma sanção consequente, como que essa atividade que culminou logicamente com uma sanção, mas que aqui é uma atividade processualizada, se desenvolveu. Se de fato foi possível, por meio da realização dessa atividade, identificar, e se é possível identificar como resultado, o atendimento, a concretização dos direitos fundamentais. E aqui eu já posso dar um exemplo, né, do devido processo legal. Se de fato foi possível a esse cidadão interessado, seja o servidor público, no caso do processo administrativo disciplinar, ou o cidadão condutor de veículo automotor, no caso de uma sanção administrativa de trânsito, realizar plenamente o seu direito fundamental à ampla defesa e seu direito fundamental ao contraditório. Exercício da função jurisdicional, ou ainda o exercício da jurisdição, deve culminar, deve ser concluído com a produção de um ato que é resultado do exercício dessa função, que será um ato judicial e que nós podemos inclusive dizer que esse ato judicial recebe o nome, pela legislação processual em vigor, de sentença. Portanto, é a sentença que deverá conter essa decisão que, por isso mesmo e portanto, será o resultado do exercício da jurisdição, e esse sim é o ato que deverá demonstrar para quem quiser e puder ler como que esse magistrado, esse órgão do Poder Judiciário, resolveu essa discussão, esse conflito para concretizar a Constituição e os direitos fundamentais. Na segunda parte desse estudo, dessa estruturação que ora propomos, passaremos a analisar e a entender algumas técnicas de controle judicial da atividade administrativa brasileira. Antes de falar das técnicas propriamente, nós devemos sempre lembrar, ainda que eu tenha dito no momento anterior, que no século XX, momento em que os estudos sobre o controle judicial da administração passam a receber maior importância e maior atenção, se preocupasse muito especialmente com os limites da atuação dos órgãos do Poder Judiciário no exercício da jurisdição, a ideia é, nesse momento,
concentrar não necessariamente sobre o estabelecimento de limites, mas talvez no reconhecimento de que esses limites se tornaram menos claros, mais translúcidos, se é assim possível dizer, que há então uma maior dificuldade de afirmar com rapidez qual é especificamente a limitação e os limites, portanto, que o Poder Judiciário enfrenta quando aprecia, e eu vou dar um exemplo, impugnações contra atos praticados em processos licitatórios sem conhecer a prática, sem conhecer a realidade, sem analisar o processo, sem conhecer a legislação que estabeleceu as competências de cada um dos agentes dessa licitação. Com certeza é decorrência, é a consequência dessa complexidade da atividade administrativa, dessa administração pública que se torna cada vez mais complexa e hoje, né, oferece e se apresenta com grande complexidade, mas é importante reconhecer que, talvez num movimento e num contra-movimento, talvez uma contrafação de uma volta desse pêndulo e agora buscando o seu equilíbrio, sem que esse movimento seja totalmente completado por um outro extremo que já vivenciamos na história e que buscamos e queremos assim reconhecer que já foi superado, para entendermos que há uma reserva de administração. Há o que nós podemos dizer com o André Sadi, os chamados momentos de subjetividade ou autonomia pública. Quanto menor for o espaço, quanto menos subjetividade, claro que é melhor. O papel do agente público não é realizar os seus intentos privados e, enfim, repercutem na sua mente como algo importante. Talvez a imprensa tenha noticiado em algum momento que um agente público tenha anunciado a contratação de um artista famoso por um valor bastante alto e que a motivação principal seria a realização de um sonho muito particular desse agente público de assistir esse mesmo artista na sua cidade. Esse é o tipo de subjetividade que tem que ser expurgada, que tem que ser evitada, porque viola muito claramente a ideia de república, né? A ideia de administração pública, que seria talvez administrar o que não é seu, né? Como muito bem disse Rui Cerney Lima. Então, reconhecer, talvez delinear com mais nitidez o que são e que momentos poderão ser reconhecidos como momentos de subjetividade ou autonomia, são ferramentas, instrumentos, mecanismos, como a gente quiser definir, isso dentro inclusive da regulação por lei, da regulamentação, eventualmente, quando for o caso, administrativa, de espaços de legitimação da atividade administrativa em prol de uma atividade democrática, em prol de uma atividade plural, uma atividade inclusiva, que permita não a melhoria apenas do controle interno da administração ou do controle judicial, mas também a forma com a qual o cidadão vê a decisão realizada, que ele possa se sentir parte dessa decisão. E o Poder Judiciário, em grande medida, tem esse compromisso. Quando reconhece, portanto, a existência de reserva da administração e consegue identificar esses momentos de subjetividade ou autonomia pública, o Poder Judiciário identifica, declara, demonstra para toda a sociedade que reconheceu o seu próprio limite numa perspectiva republicana, para dizer que dentro dessa reserva de administração há uma subjetividade que, em princípio, a priori, de início, seria incontrolável. A ideia do exercício do controle judicial surge principalmente após a realização da atividade. Muito embora seja possível, por previsão legal,
o controle anterior, o controle preventivo da realização de uma atividade danosa, por exemplo, mas, em regra, é muito mais fácil encontrar exemplos na jurisprudência de exercício de jurisdição repressiva, posterior, portanto, à realização do ato e até, talvez, da concretização dos danos. Então, a proposta, a ideia do estabelecimento desses limites é, num primeiro momento, identificar a reserva de administração e, como consequência, propiciar uma legitimidade, ou mesmo a legitimação da atividade administrativa, com um fundamento na democracia administrativa participativa, reconhecendo que, por parte do judiciário, então esse reconhecimento teria que partir do judiciário no controle judicial, desse espaço em que a administração poderá construir a atividade em conjunto com a pluralidade de grupos de interesse ou de agentes econômicos que estão convivendo em sociedade, se relacionando e construindo, então, o desenvolvimento dessa sociedade brasileira que pretende dialogar, segundo, logicamente, o que orienta a Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso, a partir de agora, podemos falar sobre algumas técnicas de controle da atividade administrativa. Nós vamos falar sobre 7 técnicas. A primeira é o controle judicial da atividade administrativa pela vinculação da administração pública pela juridicidade. Aqui podemos falar que é uma quebra de paradigma, que é uma proposta não necessariamente inovadora, mas que desde o início do século XXI há um redirecionamento sobre a análise da aplicação ou da ideia de legalidade, não vou nem falar do princípio especificamente, mas da ideia de legalidade sobre a atividade administrativa. Que o administrador público e a atividade administrativa devem ser dirigidas, devem ser realizadas em conformidade com a lei, isso é muito claro no Brasil, já que é o nosso recorte, desde o século XX. Então não é uma novidade. A grande questão é que a ideia de legalidade, que muitas vezes foi tratada segundo uma visão de estrita legalidade, era aquela que dizia que o juiz somente poderia analisar a atividade administrativa segundo a perspectiva do estabelecimento da disposição da lei sobre a atividade. Então, se a lei dizia que o administrador público deveria agir de tal forma específica para permitir aos cidadãos realizar construção nas suas propriedades privadas e, eventualmente, na atividade administrativa de autorização, especificamente de licença, houvesse o desbordamento desses requisitos legais, a atividade administrativa, se submetida ao Poder Judiciário, deveria ser reconduzida aos limites estritos da lei e aquilo que desbordasse seria reconhecido como ilegalidade. É uma concepção superada pela própria ideia de supremacia da Constituição sobre ou a partir da supremacia da lei e que, portanto, fundamenta, e principalmente fundamenta, a ideia de Estado constitucional, que é esse meio ambiente no qual nós estamos tratando o exercício do controle jurisdicional da atividade administrativa. Então, para além da vinculação direta à lei como uma vinculação estrita, agora, e principalmente a partir então da constitucionalização do direito, nesse meio ambiente do Estado constitucional, a vinculação da administração pública é a juridicidade, o que eu poderia trocar como um sinônimo, uma vinculação ao direito. Não falo apenas ao texto da lei, mas desde a Constituição, desde os princípios constitucionais como diretrizes do comportamento da atividade administrativa,
da lei em específico, que também traz princípios do seu regramento, dos regulamentos administrativos, dos contratos administrativos, que são avenças, que combinadas eventualmente dentro dos limites da juridicidade, produz, de um certo modo, norma jurídica que será cumprida por essas partes envolvidas e que chegaram, portanto, a um consenso e formalizaram esse acordo. Então, a ideia aqui de vinculação à lei ganha uma amplitude maior. E isso, sem sombra de dúvidas, e essa ampliação ou essa quebra de paradigma, para não parecer que houve necessariamente uma melhora, mas que houve, sem sombra de dúvidas, um aumento em sua abrangência, traz também um aumento, um incremento na intensidade do controle. Quanto maior for o número de regramentos, enfim, de documentos, sejam eles legislativos, né, regulamentares, que estão ali abaixo, vamos dizer assim, né, numa ideia de hierarquia entre essas normas abaixo das leis, eles necessariamente vão vincular o administrador público e vão vincular o produto, né, do exercício da função administrativa pelo administrador, que é a atividade administrativa. Então, uma relação aqui de causalidade, né? A vinculação, quanto maior for a vinculação da administração pública pela juridicidade, mais intenso será o controle judicial sobre a atividade administrativa. Então, posso falar que é assim uma relação de proporcionalidade, em que quanto mais vinculação expressa, e vinculação, digo expressa não porque estará escrito especificamente, mas no sentido de transparência, né? No sentido de clareza da administração pública à juridicidade, então mais intenso será o controle judicial sobre essa atividade administrativa. Uma outra técnica é o controle judicial da apreciatividade na atividade administrativa. Em algum ponto, em alguma medida, essa é uma proposta diferente, porque a teoria da apreciatividade, pelo menos a primeira vez que ela foi enunciada aqui no Brasil, que foi tratada, exposta e sistematizada no Brasil, foi trazida pelo professor André Sadi. E, em alguma medida também, essa teoria está repercutindo. Ela foi construída para, em alguma medida, identificar os casos em que não se trataria de atividade administrativa realizada por força ou por determinação de algum regramento, seja legal, seja regulamentar, que estabelece uma competência que não é discricionária, ou de uma competência discricionária para diferenciar aquilo que seria, portanto, uma apreciatividade da atividade administrativa. Então, a característica discricionária é da competência, assim como a característica da apreciatividade também é da competência. O autor, já mencionado, André Sadi, ele pesquisa, identifica que há na Inglaterra, no Reino Unido, um estudo mais aprofundado sobre a questão da apreciatividade no exercício da função policial. Então, o que lá no Reino Unido se chamaria de police discretion, o professor André Sadi traz, então, como apreciatividade e reputa que serão as atividades que não poderão ser reguladas previamente. E traz como exemplo, né, o exercício da atividade policial investigativa ou mesmo a atividade policial ostensiva, quando um agente de segurança constata imediatamente a prática de um crime. Muito embora a lei diga o que ele deve fazer para o fim de repreender a prática criminosa, as decisões, as inúmeras decisões que esse agente deverá tomar até o momento efetivo de conseguir realizar a prisão e encaminhar esse criminoso, pelo menos em tese, para a autoridade policial, não pode ser previamente regulamentado, até porque seria demais exigir
seja por parte, né, da administração, que iria regulamentar essa atividade, ou até mesmo do legislador, quais passos específicos, pontuais, em consideração da realidade, deveria, ou deverá, né, porque nós estamos falando do dever ser, deverá realizar o agente de segurança para efetuar essa abordagem e, consequentemente, a prisão. Então é bastante interessante porque é uma medida da realidade. Nós não estamos falando, então, nesse caso, como bem aborda André Sadi, sobre o exercício de atividades atreladas a uma competência discricionária. E sim, são atividades que não foram previamente reguladas ou até mesmo regulamentadas, esmiuçadas, especificadas, e que poderão ser chamadas, então, as competências, né, que originam, enfim, essas atividades como apreciatividade. Eu, a partir dessa proposta, dessa teoria, passei a refletir que isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E então busquei direcionar a minha atenção para algum outro ambiente de tomada de decisões que poderia surgir algo semelhante. E não foi difícil. Basta pensarmos no âmbito do exercício da atividade médica nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde municipais ou nas unidades de pronto atendimento dos municípios, em que uma decisão tomada por um profissional pode salvar a vida de um paciente, enfim, que é um cidadão, direcionado a uma dessas unidades para, enfim, tratamento de saúde. Se for, então, numa unidade de pronto atendimento, vamos pensar que se o médico não tomar uma decisão ou se omitir ou anunciar que não agirá porque não há regra que o obrigue ou que oriente a sua ação em dado caso, vamos pensar numa pessoa que foi baleada gravemente e que não há um protocolo pré-estabelecido para essa atuação e que ele não se sente confortável para, então, desenvolver a sua atividade médica e salvar aquele cidadão. É um típico caso de apreciatividade, de uma atividade que não pode ser regulada previamente, né? São situações interessantes, situações que podem ser multiplicadas em uma série de outros âmbitos da administração pública e que vão também receber essa mesma nomenclatura. E o interessante é que, ao se identificar quais são as atividades, né, que possam ser identificadas como dentro desse ambiente de apreciatividade, automaticamente ocorre o quê? Uma delimitação, não vou necessariamente dizer uma redução, embora até eu acredite que se trata de redução da ideia, né, de discricionariedade, mas essa delimitação também favorece o controle, seja o controle da atividade realizada no ambiente dessa competência de apreciatividade ou mesmo numa atividade praticada no ambiente de uma competência discricionária. Então, o controle posterior será possível no âmbito de competência que tem a característica de apreciatividade. Mas não podemos falar que vai ocorrer esse controle prévio. Então não seria possível, pelo menos em uma medida urgente, né, dentro de uma unidade de pronto atendimento, que o familiar de uma testemunha de Jeová busque um advogado, ou até mesmo o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, para promover uma medida judicial para impedir que esse parente que sofreu um atentado à bala, um atentado grave, que precisa receber transfusão de sangue e que, se essa transfusão for realizada, violará os seus preceitos religiosos, mas salvará a sua vida. O médico não poderá, pelo menos não posso estar, enfim, realizando, né, uma análise bastante concreta, mas ainda assim reputo que é abstrata, porque não identifiquei qual é a situação específica da realidade, mas desenvolvi essa hipótese. Mas, no meu modo de ver, o exercício dessa atividade do médico, que seria até pela constituição da sua profissão, pelo juramento que realiza
no momento de ser graduado como médico, que ele irá agir para salvar esse cidadão e esse seu paciente. Então haveria, sem sombra de dúvidas, talvez a possibilidade de um controle posterior, suposta, vou chamar assim, suposta violação de preceitos religiosos ou mesmo, né, de concreta violação de direitos religiosos, de preceitos religiosos desse sobrevivente, mas que, confrontado com sua vida, sopesou, na visão desse médico, o seu direito a sobreviver. Então, a ideia de apreciatividade administrativa, ela serve, então, para delimitar esse campo que antes parecia mais anuviado, talvez até mesmo nublado, torná-lo mais claro e permiti-lo, assim, distinguir da atividade discricionária, então, numa maneira elíptica também, e reduzindo, então, o espaço daquilo que se poderia definir como atividade discricionária. O controle judicial da discricionariedade na atividade administrativa é uma outra técnica de controle judicial. Diferente da apreciatividade, os espaços, os momentos de subjetividade e autonomia pública são determinados e pré-determinados pela atividade legislativa. O que eu quero dizer é o seguinte: o legislador não vai dizer o que é discricionariedade, quais são as atividades específicas que serão representativas das atribuições da competência discricionária. Mas ela é o oposto, portanto, essa competência discricionária é o oposto da competência vinculada, da ideia de que a estrita legalidade exercida pelo legislador definiu como critério inegável para a realização de uma atividade típica. Os manuais, as monografias em direito administrativo que exemplificam, portanto, essa atividade de uma competência vinculada, como a concessão de licenças, a atividade sancionatória do poder público. Ela é o oposto do exercício, então, de uma atividade orientada pela competência discricionária. A grande quebra de um paradigma que nós podemos mencionar é que, num primeiro momento, o controle judicial, e esse primeiro momento me refiro lá no início do século XX até meados, né, na década de 1950, 1960, era menos comum, talvez até muito mais difícil realizar o controle do que naquela época se convencionou chamar de mérito da atividade, até mesmo o mérito do ato administrativo, que numa definição, numa conceituação de Miguel Seabra Fagundes, seria o exercício de uma atividade segundo conveniência e oportunidade da administração pública, com talvez com fundamento, né, com a motivação na realização de finalidades públicas, ou até mesmo como razão de Estado, ou como uma expressão que foi muito utilizada até a década de 90, né, a bem do serviço público, eram atividades que se reputavam como incontroláveis. Só se houvesse a ocorrência de algum vício específico de, talvez, procedimento estabelecido em lei para a realização, a prática daquele ato. Então, a quebra de paradigma é que, no meio ambiente do Estado constitucional, em que a vinculação da administração pública se dá à juridicidade e não mais à legalidade estrita, é que se tornou mais intensa a realização do controle dessa discricionariedade administrativa, que partiu então e seguiu, vou chamar assim, evoluiu, que não necessariamente significa melhora, mas sim significa transformação, mutação, para uma ideia de que, nesse momento atual, essa intensidade se dá por razões da aplicação do direito como um todo, a valorização,
enfim, dos princípios como diretrizes para a atuação do administrador público e, consequentemente, para o desenvolvimento, a realização da atividade administrativa, e com isso ampliando assim a intensidade do controle. Ao invés então de, no âmbito do controle judicial, se reconhecer que ao judiciário não é dado se imiscuir no mérito do ato administrativo ou mesmo no mérito da atividade administrativa, podemos então falar hoje que, de forma oposta, o judiciário deverá sim verificar se a atividade administrativa se deu como o direito espera ou esperava esse produto do comportamento da administração pública, esse produto do exercício da função administrativa. Se há uma análise de juridicidade, portanto, de uma conformação, de um atendimento do direito com fins de concretizar a Constituição e os direitos fundamentais, essa atividade administrativa poderá, mesmo em alguns de seus critérios de maior subjetividade, e o exemplo seria o mais claro dentro de alguns elementos do ato administrativo, para propiciar então a profundidade, a intensidade dessa atividade, que vai ser comparada então com o direito. Se houver essa conformação, se houver a constatação pelo órgão judicial que analisa a atividade administrativa, deverá reconhecer, portanto, a sua validade. Constatada o desatrelamento dessas finalidades, da concretização da Constituição e dos direitos fundamentais, haverá um distanciamento dessa vinculação à juridicidade. Portanto, podemos falar sim que há, em alguma medida, um incremento de intensidade do controle judicial sobre a atividade administrativa executada, realizada em razão de competência discricionária. Controle da atividade administrativa discricionária pela teoria do desvio de poder. Essa é uma técnica tradicional. Ela não é nova, vamos dizer assim, ela não foi pensada e tampouco esmiuçada no século XXI, que é a nossa proposta. Então, uma análise dessas técnicas e das premissas de controle judicial dentro, então, desse período que vem, né, do ano 2000 até a nossa atualidade. E por quê? E por que então trazer essa técnica? Bem, se investigarmos assim muito brevemente, não vamos precisar nem de grandes critérios metodológicos para encontrar decisões judiciais que ainda utilizam a teoria do desvio de poder como um critério, então, para definir a controlabilidade, e aí muito particularmente, né, do ato administrativo. No entanto, o que nós convidamos, talvez uma análise, para atualizar a noção do que seria propriamente o desvio de poder. Como exemplo histórico que foi reproduzido no Brasil por muitos anos até o fim, talvez um pouco do início, no fim do século XX, início do século XXI, é que dentro, então, dessa ideia, viola a finalidade, a ação, a atividade administrativa que desborda dos limites legais de atuação. Essa é uma fórmula que foi muito repetida, pode até, num primeiro momento, parecer que nós sabemos exatamente o que estamos falando. No entanto, ela deixava um espaço para um recrudescimento e talvez um retorno da legalidade estrita, ou ainda de um desbordamento para a aplicação desmedida de princípios para conduzir o exercício da jurisdição para um controle super profundo da atividade administrativa e talvez uma violação, sim, ao princípio de separação de poderes, algo que poderia ser reputado, inclusive, como antirrepublicano.
Como já mencionamos anteriormente, é muito importante que, em razão dessas ideias de vinculação da administração pública à juridicidade, a teoria da apreciatividade administrativa, para propiciar o melhor desenho, uma modelagem que nós possamos identificar com mais facilidade qual seria talvez o núcleo do que nós chamamos de reserva de administração. Para evitar, então, que ocorra violação à separação de poderes, é necessário identificar qual é, até onde vai a reserva de administração. Ao mesmo tempo que nós não podemos identificá-la a priori como um único modelo, será necessário que, no âmbito de cada regime jurídico, e aí nós podemos falar da licitação, do servidor público, e aí do concurso público, e cada um desses segmentos terá minúcias próprias, para que então seja possível identificar em cada um desses segmentos onde estará a reserva de administração, e esse núcleo será assim protegido e imune de controle jurisdicional, porque seria então reconhecido como aquele espaço, aquele momento de subjetividade ou autonomia pública, para usar a expressão de André Sadi, em que, em razão da separação de poderes, diz respeito especificamente ao exercício da atividade administrativa. Então, a teoria do desvio de poder seria mais facilmente identificável, né, ou utilizável, ou serviria melhor, ou talvez serviria como um bom instrumento para o controle, para a intensificação do controle da atividade administrativa, desde que reconhecido esse limite. Definido, então, reconhecido esse limite, o controle das atividades realizadas e fundadas nessa reserva de administração só poderiam sofrer análise judicial se houvesse algum vício formal, algum vício que desbordasse um procedimento, por exemplo, um procedimento previamente estabelecido em lei. Teríamos, sem sombra de dúvidas aqui, uma melhor delimitação da aplicação dessa teoria que surge dentro do direito administrativo brasileiro, muito orientada, muito influenciada pelo direito administrativo francês, como uma forma de proteger a moralidade administrativa. A moralidade administrativa que, ao final, para além de ser um princípio constitucional da administração pública, enfim, algo, vou chamar então de princípio novamente, que teria ou que sofreria com uma maior dificuldade de pré-determinação. A gente poderia até dizer que se trata de um conceito não necessariamente indeterminado, mas de difícil definição, de difícil determinação, que apresenta naturalmente uma maior dificuldade de estabelecer objetivamente o seu significado, para então restringir, né, e aqui mais uma vez uma ideia de evolução, restringi-lo talvez a um espaço de reserva de administração e assim então dando uma nova significação, ressignificando a ideia da teoria do desvio de poder sobre então a atividade administrativa brasileira no século XXI. Outra técnica que não é nova, talvez até bastante conhecida, é a do controle judicial da atividade administrativa pela teoria dos motivos determinantes. Essa técnica, ela também pode ser reconhecida como importante e talvez paradigmática, no sentido de que, primeiro, ela diz que é essencial que o administrador público, para realizar a atividade administrativa, precisa expor, né, uma motivação, e nessa motivação descrever os motivos, os pressupostos de fato e os fundamentos jurídicos que conduzem à realização dessa atividade. Bom, nós já falamos então que no meio ambiente do Estado constitucional, os principais motivos terão como finalidade, ou todos os motivos, né,
terão como finalidade concretizar a Constituição e os direitos fundamentais. Então, nesse sentido, a partir do momento em que, mesmo no âmbito de reserva de administração, o administrador público, o agente competente, estabelece por escrito, define, esmiuça, explica, expõe quais são as razões dessa atuação, mais vinculado ele fica à verificação da realidade desses pressupostos de fato, demonstráveis, evidentemente, a qualquer momento, e tem que ser demonstráveis já a partir da realização, né, ou da anunciação da realização dessa atividade, até um momento posterior de eventual controle interno, externo e aqui, segundo o nosso foco, o controle judicial da administração pública. Então, dentro desse enfoque, a teoria dos motivos determinantes serve para diminuir, reduzir esses espaços que poderiam ter sido deixados pela competência discricionária, com a ideia de estabelecer e delimitar essa reserva de administração, reduzindo, portanto, esses espaços, esses momentos de subjetividade e autonomia pública que não seriam, num primeiro momento, controláveis pelo Poder Judiciário. Assim, então, nessa leitura, há um aprofundamento, há uma intensificação do controle judicial da atividade administrativa. A atividade administrativa, ela, assim, para um fim metodológico, ela poderia ser dividida em atividade administrativa imperativa e atividade administrativa consensual. Ainda que nós estejamos animados a pensar que a administração evoluiu para um sentido de promover a democratização das suas decisões, ampliar o espaço de participação dos cidadãos na construção dessa decisão, e há mecanismos já previstos na Constituição, como, por exemplo, as audiências públicas, e que esses espaços serviriam bem para a manifestação de qualquer cidadão que tenha interesse na atividade administrativa que virá e que será realizada posteriormente, e que também tem interesse que as suas considerações sejam analisadas para serem acatadas ou não, acolhidas ou não, não podemos ignorar que muitas atividades ainda permanecerão no ambiente, no âmbito da administração imperativa. Quando uma dada conduta, uma ação do particular for reputada por lei como uma infração, e dessa infração for estipulada uma sanção administrativa, estaremos diante de uma atividade administrativa imperativa. Não é porque essa sanção, essa atividade sancionatória, necessariamente por força do devido processo legal, precisa ser estabelecida, esclarecida para legitimar a decisão sancionatória ao final num processo administrativo, em respeito, portanto, ao devido processo legal, que deixa de existir a imperatividade. Essa força, né, unilateral, esse poder extroverso, que ainda é um resquício, né, de um poder que extrapola o regramento de direito comum, que coloca a administração, coloca o Estado em posição de superioridade, no sentido de controle, né, das condutas particulares, ainda assim permanecerá. Mas a proposta dessa técnica de controle é um controle sobre a atividade administrativa consensual. E esse parece um pouco mais difícil de observar na nossa realidade, porque grande parte da preocupação dos cidadãos se dá num âmbito, né, num ambiente de estabelecimento de condutas que serão proibidas, vedadas pelo Estado, e que, se praticadas, né, se essa hipótese legal que
poderá então justificar futuramente a aplicação de uma sanção for realizada pelo particular, enfim, é mais preocupante, está mais no centro da atenção do cidadão, há uma porção de outras atividades que são e que poderão ser desenvolvidas em, não vou dizer necessariamente em parceria, mas com a participação do cidadão. Então, se eu partir de um pressuposto de que a construção do orçamento público municipal precisa, antes, né, da sua conversão em projeto de lei, o encaminhamento para, portanto, o Poder Legislativo Municipal, passar pelo conhecimento dos cidadãos interessados para poder auxiliar na melhor alocação de recursos públicos, seja para uma área mais carente em dada região, como a saúde, e em outra região, que seja a educação, se faz necessária a realização de audiências públicas. Num primeiro momento, a gente já consegue pensar que essa atividade e a audiência pública, ela será realizada no âmbito de administração ou de atividade administrativa processualizada, e que o pressuposto será a participação, a colaboração do particular com a futura tomada de decisão. Então aqui, dentro dessa ideia, que eu posso dizer assim, seminal, né, da participação e do consenso no âmbito da administração pública, nós temos outros exemplos na legislação da possibilidade da realização de avanças entre particular e administração pública para uma determinada finalidade. Então há a possibilidade, por exemplo, de o estabelecimento de um acordo de não persecução civil entre uma pessoa natural que seja ré numa ação de improbidade administrativa com o Ministério Público proponente da ação. Esse diálogo, essa conversa que será estabelecida entre autor da ação e réu da mesma ação, para gerar, logicamente, esse acordo, ela será, sim, consensual. É evidente que essa atividade não é realizada puramente dentro, né, de uma consciência, dentro de um ambiente de reserva de administração. Afinal de contas, o Ministério Público, como autor da ação, não pode simplesmente desistir de processar, levar adiante o processo contra o cidadão A, mas insistir no processo contra o cidadão B porque gosta mais ou menos ou porque tem interesse mais ou menos. Isso trago apenas como hipótese, mas algo que seria totalmente avesso à ideia da nossa construção democrático-republicana brasileira. Esse acordo, então, que é formalizado num ambiente controlado, ao final, porque é dentro de um processo judicial, não pode servir para beneficiar alguém ou prejudicar qualquer outra pessoa. Há, sim, um regramento, há um direito, e a ideia, portanto, de vinculação à juridicidade também vinculará a realização desse acordo. O que é mais interessante que, com o passar do tempo, novos diplomas legislativos trouxeram a ideia de consensualidade, principalmente para a resolução de conflitos. E um exemplo é a Lei 13.655 de 2018, que traz uma alteração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inclui os artigos 20 a 30, e nesses artigos há a previsão da possibilidade e um incentivo, inclusive, como prática, como interpretação, ou como diretriz interpretativa para a atividade administrativa brasileira, de um certo modo incentivando, influenciando o administrador público para buscar esses acordos, buscar consensos. Então, quando surge uma legislação, quando surge a oportunidade de construir uma solução consensual, se torna preponderante. Então, que essa solução seja de fato buscada e realizada, logicamente em conformidade com a juridicidade que orienta sempre
todas as atividades estatais, atividade administrativa, atividade jurisdicional também. Por isso, quando pensamos sobre a atividade administrativa que é processualizada e que dela pode surgir, mesmo no âmbito interno, né, o âmbito de controle aqui interno da administração pública, como, por exemplo, um termo de ajustamento de condutas, ou quando ocorre, muito embora eu esteja tratando agora de 1 e 2 pontos que não ocorrem no âmbito do controle judicial, mas que são bastante exemplificativos para reforçar a ideia dos acordos em processos judiciais, é o que ocorre com os termos de ajustamento de gestão que os tribunais de contas brasileiros têm regulamentado internamente, em que nos casos de controle da atividade administrativa pelo controle de contas, controle externo também, seja possível ao administrador firmar um termo de ajustamento de gestão. Para direcionar, portanto, essa atividade administrativa, que no primeiro momento foi reputada como ilegal, para um âmbito de legalidade. Ou ainda, né, para um âmbito de juridicidade. Dentro, portanto, da administração pública, deve ser fomentada, deve ser induzida, deve ser incentivada a conduta, a forma de pensar, e aí sim a busca dessas soluções que são consensuais, autocomposição, mediação. E isso leva, de alguma forma, que, muito embora eu esteja tratando de controle judicial da administração, da atividade administrativa, e aqui consensual, nós podemos pensar de forma a evitar a judicialização. Em alguma medida também eu posso afirmar que, atualmente, falar de controle judicial da atividade administrativa consensual é mais significativo, faz mais sentido. Mas em algum momento esse controle judicial será menor em quantidade. Não digo em intensidade, mas em quantidade. E isso, lógico, né, será a concretização dessa diretriz interpretativa que nos favorece pela modificação da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, o controle que se faz sobre, eventualmente, essas atividades administrativas consensuais, sobre o processo administrativo que, em razão e desde 88, desde o estabelecimento como regra, como direito fundamental e garantia fundamental do devido processo legal para concretizar o direito à ampla defesa e o contraditório, nós estamos construindo um caminho, pavimentando um caminho para o estabelecimento de relações dialogais, em que o particular interessado sempre poderá conversar com a administração pública, em que o erro administrativo foi levado a uma nova, talvez um novo patamar, por se tornar necessário demonstrar na situação real, enfim, né, no momento concreto, que ocorreu um erro grosseiro, que não é simplesmente um erro formal, em que o administrador de boa-fé interpretou a legislação de uma forma e, em verdade, essa sua interpretação tenha levado a um desvio procedimental, que não trouxe prejuízo para a realização da finalidade prevista, mas que, ao mesmo tempo, desrespeitou uma regra prevista especificamente em um procedimento. Então, há uma nova forma, portanto, de olhar para a atividade administrativa, e aqui nesse ponto, para a atividade administrativa consensual, buscando, então, que ela passe a ser mais presente, mais visível, controlável quando necessário, mas respeitando-se sempre os critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então, mais uma vez, a influência da juridicidade, a reserva de administração específica desse ambiente de atividade administrativa consensual, sempre servindo como limite para o controle pelo Poder Judiciário. E assim encerramos essa minha nanoclass. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e até uma próxima.